Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma boa noite. Olá, como é que todos estão neste dia? Estamos buscando ao Senhor Deus, estamos orando ao Senhor Deus, estamos em comunhão com o Senhor Deus. Como é que está a nossa fé? Diante de tudo quanto está acontecendo, hoje Deus também tem uma palavra para os nossos corações. E nós gostaríamos de meditar na palavra do Senhor Deus, no livro de Abacuque, no seu capítulo de número 3, verso 17, 18 e 19, escrito está: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Graças a Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus pela leitura da palavra. Gostaríamos de pedir aos meus irmãos que fiquem com as vossas Bíblias ao lado, né, acompanhando. Vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, não somente ouvisse, mas que acompanhasse aquilo que nós vamos estar falando, segundo o Espírito Santo colocou em nossos corações, para que neste dia nós pudéssemos meditar um pouco acerca desta leitura e do livro de Abacuque, né? O livro de Abacuque, esse capítulo 3 ao que nós lemos, nós já estamos vendo já uma oração de Abacuque, né, em forma de cântico, que mais à frente vai ser usado como um salmo de louvor ao Senhor no templo, né, de adoração ao Senhor Deus. E esse salmo ele é direcionado aí para o cantor mor, né, sobre os instrumentos de corda, ou seja, ele é entoado e os instrumentos de corda acompanhando, né, este, esta oração de Abacuque, que é feito em tom de música de adoração ao Senhor Deus, né? E ele revela aí a sua fé triunfante no Senhor, né? Mas para que Abacuque chegasse a esse ponto, né, de uma fé triunfante no Senhor Deus, ele vai passar por alguns momentos que nem ele mesmo, às vezes no início, você vai perceber que ele entra em algumas dificuldades de interpretação, de entendimento, né? Não compreende o trabalhar de Deus. E à medida que se passa-se o tempo e as respostas do Senhor Deus está vindo ao encontro da sua vida, ele vai entendendo o trabalhar de Deus, e aí no final ele escreve esse belíssimo capítulo 3, como nós já falamos, em forma de louvor e adoração ao Senhor Deus, né? Graças a Deus. Meus irmãos, o livro de Abacuque, todos nós sabemos, significa abraçar, né? E nós sabemos que é um profeta que foi levantado por Deus para profetizar em Judá, pois o reino do sul, né, como houve a divisão das 10 tribos que compõem o reino do norte e as duas tribos que compõem o reino do sul, Abacuque, esse profeta menor, como assim muitos conhecem, não pelo fato dele ser menor em posição, mas pelo número de capítulos que ele escreve apenas 3 capítulos, em comparação aos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, em comparação a esses profetas, o conteúdo, as escritas são menores, né? Bem menor. Então, isso é por isso que ele é chamado de profeta menor também, né? Então, além de outras situações. Mas o nosso intuito nesta noite é abordar aí acerca desse profeta que ele está profetizando para o povo de Judá, ele está preocupado com a situação moral e espiritual, né, a decadência do povo de Judá, e está diante aí de um acontecimento
que Deus iria assim permitir acontecer para que servisse aí de disciplina para o povo de Israel, que havia se afastado de Deus, havia desobedecido a Deus, estava com uma vida espiritual não muito boa, estava distante de Deus, e assim agora Deus vai usar mais uma vez os instrumentos que ele sempre usa, né? Então, nós vamos aí abordar esses assuntos. E nós, na primeira parte, que eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, livro de profeta Abacuque, né, no capítulo 1, nós vamos ver aí uma pequena oração de Abacuque, né, a partir do versículo 2, que está escrito assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Por que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio? Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Ora, esta oração parece até algumas orações que certamente alguns de nós fazem, né? Diante de tudo quanto está acontecendo no mundo, até no meio jurídico, nós vemos aí que as leis, né? As situações, as justiças que deveriam ser feitas, né? Parece que estão todas distorcidas, né? Estamos vendo aí discussões de leis, né? De obediência à lei, de não obediência, de contrariedade. As leis não estão se entendendo, né? E isso o livro de Abacuque aqui, na época, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, nós vamos ver que Abacuque ele está preocupado com a lei ali em Jerusalém, que ali no caso da lei ele está falando da Torá, está falando da lei do povo de Israel, e ele está vendo que o povo não está mais praticando a lei, o povo não está mais observando a lei do Senhor Deus, e ele está preocupado porque o povo decaiu espiritualmente, deixa já de buscar a Deus com sinceridade, o caráter moral, né, do povo está muito longe daquilo que a palavra, a lei instrui, né? E isso é prejuízo para o povo, e isso afasta o povo de Deus, né? Deixa o povo de Deus longe do Senhor Deus. Então, Abacuque ele vai fazer esta oração e o que mais indigna ele é que ele está falando com Deus, está clamando ao Senhor Deus, está gritando para o Senhor Deus por causa de tudo quanto ele está vendo, de toda aquela situação contrária, aquela decadência espiritual e moral. E o Senhor Deus permanece em silêncio, Deus não o responde. Do versículo 2 até o 4, você vê ele falando com Deus e Deus não falando nada com ele. E isso vai nos levar que Deus ele ouve a oração dos seus e muitas das vezes ele não responde de imediato ou no tempo que nós queremos a resposta. O tempo é dele, tudo pertence a ele. Então ele vai responder a hora que ele achar que é o momento certo ou que ele sabe que é o tempo certo de responder. João, o Evangelho de João, né? Nós vamos ver Evangelho de João, abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 17, Jesus vai dizer assim, ó: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64, Isaías 64. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia para que a gente pudesse acompanhar juntos, né? E isso é importante para todos nós. À medida que nós vamos nos alimentando da palavra, nós somos edificados. Isaías capítulo 64, verso 4 está escrito: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos,
que o silêncio de Deus não significa que Deus está inativo, que Deus está parado, que Deus deixou de fazer alguma coisa ou de sustentar, porque tudo ele sustenta por intermédio da tua palavra. Deus ele continua trabalhando, ainda que os nossos olhos físicos ou a nossa compreensão intelectual não compreenda, os nossos pensamentos não imaginem, Deus ele continua trabalhando. O Senhor Jesus ele afirma, como nós lemos, que ele, o Pai, trabalha em todo momento e Jesus também, porque o Pai e o Filho são um, o Espírito Santo. E Isaías 64 vai falar que em toda a esfera da humanidade, desde a antiguidade até os tempos de hoje, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se nós estamos esperando em Deus, aguardemos a vontade do Senhor seja cumprida, porque Deus está trabalhando. Deus não deixou de trabalhar, viu? Deus pode até estar em silêncio em muitas situações. Isso não significa que ele não está trabalhando, ele está trabalhando. Então, tenha na sua mente que ele está trabalhando. Isso é um ponto que, através da oração de Abacuque, mesmo ele falando tudo aquilo de mal que estava acontecendo, e ele não vendo Deus agir, Deus trabalhar no mundo físico, mas no mundo espiritual, Deus continua trabalhando, viu? E não somente no mundo espiritual, mas em outras maneiras que talvez a compreensão de imediato não venha. Então nós precisamos entender que nesta primeira parte de Abacuque, capítulo 1, esta oração de Abacuque, ele vai indagar a Deus, não vai ver resposta, mas Deus está trabalhando. Né? E aí nós vamos ver que no mesmo capítulo 1, no versículo 5 e 6, olha a resposta de Deus para Abacuque agora. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então veja que a resposta do Senhor Deus vem no momento em que o Senhor Deus assim o quer falar. Lembra de Jó? Jó ele vai passar aí falando, perguntando ao Senhor Deus várias coisas, por que ele estava passando por aquele momento, e Deus somente em silêncio. E aí depois Deus vai chamar e falar assim, então onde estava tu, né, quando coloquei os firmamentos na terra? Onde estava tu quando coloquei os limites nos mares? Quando criei as estrelas. Então veja que Deus ele responde no momento certo. Deus não está obrigado a responder a ninguém, mas ele, pela sua misericórdia e pelo seu amor aos seus, ele responde. Então Deus não deixa sem resposta, mas a resposta de Deus para Abacuque vai de encontro àquilo que ele estava pensando. Ele achava que Deus iria responder de imediato e já resolver toda a situação. Nós assim somos, né? Muitas vezes nós queremos que Deus responda de imediato a nossa oração e já quer que Deus resolva na hora. E não é assim. Será que estamos preparados para o agir de Deus? Será que estamos prontos para receber a orientação de Deus a ponto de que venha resolver a situação e nós venhamos saber administrar a situação como Deus assim o quer na sua palavra, dentro do seu propósito? Abacuque imaginou que Deus iria entrar com solução, mas Deus ele vai responder para Abacuque para que eles pudessem olhar, admirar e ver que Deus iria realizar uma grande obra, que eles não iriam crer o tamanho da obra que Deus iria fazer. E quando fosse contada nas gerações futuras, o povo também iria ficar admirado, porque Deus iria levantar os caldeus, os babilônios, né, os semitas, uma nação, através de o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para ir contra Judá e servir de vara de castigo para eles, né? De disciplina para eles. Então Deus vai usar uma nação ímpia para disciplinar o seu povo Israel,
durante a Babilônia, ou o exílio, 70 anos, né? E Deus vai usar essa nação ímpia. Aí é que Abacuque, ele vai ficar mais preocupado ainda. E ele vai começar até conversando com Deus, vai ficar perplexo e vai dizer assim, mas como é que Deus pode usar uma nação, a Babilônia, tão perversa como essa para castigar-nos, né? Ele fica meio que preocupado no sentido de que não está entendendo, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas vezes nós não compreendemos o que acontece à nossa volta, nós não compreendemos o que acontece nas nossas vidas, nós temos dificuldade de entendimento do que acontece no mundo e até mesmo em meio a esta crise que está acontecendo. Algumas pessoas, alguns cristãos, naufragaram na fé por não aguardar e confiar no Senhor completamente. E aí, por não entender, eles naufragam na fé, eles se distanciam de Deus. E Abacuque, ele fica admirado, porque ele fica assim, mas como é que o Senhor vai usar uma nação ruim para castigar um povo seu? E Deus, que sabe como trabalhar, Deus, ele sabe como trabalhar, Igreja do Senhor. Deus, ele sabe como agir. Não queiramos nós dar palpites como Deus tem que fazer. Deus sabe o que faz. Ele é soberano. Ele é onisciente, onisciente. Ele sabe o que faz e agirá no momento certo que lhe é devido, na hora em que ele quiser. Todas as coisas estão sujeitas a ele. Então, não fiquemos apavorados, não fiquemos preocupados. Diante dos problemas, deixemos nas mãos do Senhor Deus, confiemos nele e aguardemos a salvação do Senhor. Abacuque, ele fica preocupado. E aí no capítulo 2, nós vamos observar que Deus vai continuar respondendo para ele. Deus vai continuar respondendo para ele. Mas Deus também, ainda que Abacuque não compreenda como Deus vai usar uma nação ímpia para punir o seu povo, Deus também vai afirmar para Abacuque que não vai deixar de punir essa nação ímpia. Deus vai punir eles também. Logo mais na história na frente, conforme o relato bíblico, vocês vão perceber Deus punindo aí os babilônicos. Então nós precisamos entender que Deus, ele é justo. Deus, ele age com justiça. Deus não age como os homens agem. Deus age na sua soberania e na sua essência que ele é justo. Ele é santo, ele é perfeito. Então nós precisamos entender que Deus vai sim usar a nação babilônia para o povo babilônico para castigar Israel, Judá, mas também esta nação não deixará de ser punida, não deixará de ser castigada. E isso vai acontecer com todas as nações ruins, todos os povos ruins, todos aqueles que não temem a Deus, quando chegar o grande dia do Senhor, ao qual o Senhor vai punir todas as nações que não temeram teu nome, que não obedeceram a sua palavra, que não serviram ao Senhor Deus, que não reconheceram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, todos os homens na face da terra, desde o primeiro até o último, vai ter que prestar conta e vai ter que dobrar os joelhos diante de Deus. Todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, nós precisamos confiar no trabalhar de Deus. Então, no capítulo 2 de Abacuque, nós vamos perceber que Abacuque fala com o Senhor Deus sobre a sua perplexidade e Deus vai responder a ele. No capítulo 2, versículo 2, escrito está: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará sem tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quando nós observamos isso, nós vamos ver que Deus vai dar uma resposta para Abacuque, para diante da visão que ele está tendo naquele momento, para que ele pegasse, escrevesse numa tábua bem grande, para que até a pessoa que passasse correndo pudesse ler a mensagem de Deus, que a justiça vai vir no tempo determinado, que vai se cumprir, que a palavra de Deus ela se cumpre, como nós relatamos em Mateus, que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Deus vai se cumprir. Então, isto vai acontecer, não vai tardar, pode esperar com paciência, porque o que está por vir vai vir, não vai deixar de vir e não vai tardar. Deus, ele, para nós, seres humanos, talvez achamos que está tardando a justiça de Deus. Talvez nós achamos que está demorando o tempo de Deus agir. Mas Deus vai vir no momento certo, na hora certa, no tempo determinado por Ele. Porque o tempo é dele. Deus age dentro do tempo dele. O kairós de Deus, o tempo de Deus é o correto, é aquele que ele vai agir. Então, nós precisamos entender. E Deus ainda vai falar com Abacuque que tudo isso que está acontecendo naquele exato momento, tudo que iria acontecer e também nas gerações futuras, em nosso tempo presente, trazendo para nós hoje, vai entender-se que o justo vai ter que viver pela fé. Ou seja, ele vai ter que viver pela sua fé, a sua confiança em Deus. Então, ele vai viver esse tempo, passar por todas as situações, muitas vezes difíceis, contrárias, adversidades, coisas que eles não entendem, não compreendem, não quer passar, mas tem que passar e tem que passar pela fé, crendo em Deus. Não pode deixar de crer em Deus, né? No capítulo 2 vai relatar isso. Então, Abacuque, ele começa o livro com uma oração, um silêncio de Deus, depois uma resposta de Deus, e agora ele vai adentrar no capítulo 3. Então ele vai passar, vocês vão observar nos três capítulos, que ele vai passar da dúvida do capítulo 1 e 2, e no capítulo 2 acontecerá a transformação, a explicação de Deus, ele vai compreender que Deus é soberano, Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir, e ele vai passar da dúvida para a fé. Glória a Deus. E com isso, Igreja do Senhor Deus, nós vamos aprender que a primeira coisa que nós temos que entender é que diante de qualquer situação, nós devemos clamar a Senhor Deus mesmo. Nós devemos buscar a Deus. É momento de buscar a Deus. É momento de clamar, falar com Deus em todo o tempo. Segundo ponto é sabermos ouvir a voz de Deus e compreendê-la. Não devemos questionar o agir de Deus, não devemos indagar a Deus, mas devemos confiar nele. Porque a nossa fé, a fé que o meu irmão, a minha irmã deposita no Senhor Deus, deve ser confiante, ela deve ser a fé que confia literalmente em Deus a ponto de descansar. Você dedica a tua vida a Ele, entrega a tua vida a Ele, né? Confia nele e fica em paz, porque todas as coisas Deus cuida. Deus não perdeu o controle e jamais perderá. A única palavra que tem poder no mundo visível e invisível é de Deus. A única palavra que pode todas as coisas é a de Deus. Então devemos buscar a Deus. Você está com problema? Está com dificuldade? Não está entendendo o trabalho de Deus? Busque a Deus. E mesmo que ele demorar em te responder, talvez você imagine isso. Ou talvez você esteja pensando que está demorando Deus te responder aquilo que você quer. Lembre-se de dedicar a sua oração, o seu pedido, segundo a vontade dele, como o Senhor Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, que a sua oração seja conforme a vontade de Deus em primeiro lugar.
e a nossa vontade, a sua vontade, seja em segundo plano, conforme o plano de Deus também. Porque às vezes nós até estamos pedindo certo, mas não chegou o momento certo de agir. Então o momento certo é Deus é quem sabe. Temos que pedir conforme os planos de Deus. As nossas orações têm que estar dentro dos planos de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ver que Abacuque começa essa oração maravilhosamente, né? Ele fala assim: olha, Senhor, ouvi a tua palavra. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus, né, igreja? Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faça-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Então, Abacuque, ele está nesse momento que ele está pedindo que a obra de Deus, ou seja, o trabalhar de Deus na vida das pessoas, dos seres humanos, Deus venha dar vida para essas pessoas glorificarem o nome dele, para permanecerem fiel. E no ponto que nós vamos ler, né, nós vamos observar que no versículo 17, ele vai fazer nessa oração final, ele vai colocar algumas coisas, ele vai entender que mesmo que as coisas estão em crise, mesmo que a situação está contrária ao seu entendimento e ao seu querer e a maneira que Deus está trabalhando, ele vai dizer assim, ele vai se tornar um crente verdadeiro, né? Ele vai chegar e vai falar assim: olha, Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, então a figueira, né, é um fruto sagrado para os judeus. Se vocês observarem lá no início, quando Adão e Eva pecam, e eles vão pegar, cozer folhas de figueira para tampar a sua nudez, para se esconder. Mas a figueira para o povo judeu, para o povo hebreu, era um símbolo de paz e prosperidade. Era algo bom para eles. Era um fruto, um dos 7 frutos que crescem na terra prometida, a qual Deus deu para eles. Então a figueira é algo bom. Então, ainda que essa figueira não tivesse, não florescesse, né, que não desse a flor para que nascesse, aí vamos ver que o figo, vamos ver que serve de alimento para o povo de Israel. Pode até isso não acontecer, que isso é coisas raras de não acontecer, porque o povo dependia dessa árvore também para se alimentar. E o povo cultivava essa árvore e dava muito na terra prometida. Então, ainda que eles fossem transportados daquela terra que eles estavam vivendo para uma terra em que não tivesse figueira e nem haja fruto na vide, a videira, quando nós olhamos para a videira, nós vamos logo ver o que ela produz. Ela produz uvas. Ela produz uvas. A uva é um símbolo de alegria, é um símbolo serve de remédio, né? E aí nós vamos ver que, ou seja, serve de saúde, então ela serve para dar saúde. Então a videira, ela está relacionada ao relacionamento com Deus, conforme João 15:1. Vamos ler? João 15:1, muitos sabem até de cor. João 15:1, escrito está: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, no versículo 4, escrito está: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então vamos ver que aí Jesus está falando que ele é esta videira que traz alegria. Ele é a videira que traz saúde. Ele é a videira que aproxima o homem, que leva o homem ao relacionamento pleno com Deus. A vara que não está ligada na videira não tem relacionamento, ela não pode produzir fruto. E o fruto é de relacionamento para com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você produz vida, né? Você produz aí alimento.
você produz alegria para as pessoas, alegria da salvação. Então, nós vamos observar que nós precisamos e, e muito de estar aí ligado a esta videira. Isso faz parte da vida do cristão. Ele tem que estar ligado. Abacuque ele vai continuar dizendo que ainda que decepcione o produto da oliveira, né? Oliveira é aquela que produz oliva, azeitona. Então eles produziam azeite. Uma oliveira, ela vive aí muitos e muitos e muitos anos, né? São árvores milenares. Tem oliveira que chega a viver aí aproximadamente 2.500 anos. Você pode cortar as folhas dela, pode cortar até o tronco dela, mas as raízes dela pode passar tempos em tempos e ela ainda vai florescer. Ela produz azeite. Uma oliveira ela chega a produzir a cerca de 80 litros de azeite. E o azeite ele era um instrumento para que era um combustível para acender as lamparinas, né? E isso trazia luz. O azeite servia para passar nos animais, para que os bichos não passassem nos animais nas feridas, para que os mosquitos não se assentassem. Então servia de remédio também para passar nas feridas dos homens, né? Isso ajudava. O azeite ele servia para cozinhar, né? E isso servia para muitas e muitas coisas. Então era uma principal. O azeite representava riqueza para o povo de Israel, representava aí uma fonte de renda para Israel. E Abacuque ele vai colocar esta oliveira como exemplo. Olha, ainda que decepcione o produto da oliveira, então veja que mesmo que não houvesse o azeite, mesmo que lá na terra para a qual eles iriam ser levados não houvesse essa oportunidade, ele, né, então continuaria, ele ainda vai continuar. E os campos não produzam mantimento. Então, Israel era um povo que dependia muito do campo, né? Eles plantavam e colhiam, a agricultura era a fonte de renda deles, era a fonte de alimento deles, eles viviam, negociavam tudo em prol ou em volta do campo, daquilo que saía do campo. E essas árvores estão no campo de plantação deles. E eles seriam levados para uma terra que lá não teriam essa cultivação, lá eles não poderiam criar. Aí ele vai continuar dizendo ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, porque lá para onde eles iam, eles não poderiam criar ovelhas, porque lá aconteceria que os babilônios iriam pegar as ovelhas, mesmo que eles criassem, os babilônios poderiam chegar ali e pegar a hora que eles quisessem. Então seriam arrebatados, seriam tiradas deles. E isso vai mostrar que eles não teriam mais essa fonte de renda. Então, tudo que envolvia a sua vida, né? E ele vai continuar dizendo é, e nos currais não haja gado. Então, os currais é o lugar que eles armazenavam no final do dia os animais, né, a sua criação, e ali eles tiravam leite, eles, hora ou outra, tinham carne, né, matavam um gado, tinham carne para se alimentar, fazer os seus banquetes, e o gado representa força, né, representava a força do campo também. Então, veja quantos benefícios eles iriam deixar de ter. E Abacuque, ele vai colocar isso, ele vai falar assim, olha, mesmo que todos esses benefícios, mesmo que não haja paz, não haja prosperidade, mesmo que não haja alegria, não haja saúde, mesmo que não haja cura, riqueza, né, não haja mais renda, nós não temos mais luz, nós não sejamos mais curados, mesmo que o mantimento nós não temos em abundância, mesmo que as ovelhas que produziam roupa, né, serviam para negócios, mesmo que ali não tivesse um lugar de segurança para os animais, que nós não tivéssemos propriedades, que nós não tivéssemos força. Aí ele vai responder aí no versículo 18 o que ele iria fazer todos os dias. Todos os dias eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Então veja que a alegria de Abacuque não estava baseada naquilo que ele tinha, ou aquilo que ele estava perdendo, ou aquilo que ele iria perder, ou aquilo que ele não iria ter mais por um momento, quando eles fossem levados ao exílio. A alegria dele seria cotidianamente, todo momento, em todo tempo, todos os dias, no Senhor Deus. A alegria dele não estava mais voltada para as coisas terrenas. É isso que ele está querendo dizer, que a alegria dele não estava mais voltada para as coisas que o cercavam, as coisas terrenas, que ele dependia. Mas a alegria dele agora estava voltada no Senhor. Então, a alegria dele é algo que... e alegria por quê? Exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a alegria dele está na salvação do Senhor. Vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Aqui vai relatar uma passagem que Jesus ele vai enviar 70 discípulos, né, indo de dois em dois às cidades para pregar, anunciar. E eles voltam, os discípulos voltam alegres, eles voltam felizes, eles voltam alegres. Versículo 17 está escrito: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 20, Jesus falando com eles: Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então veja a igreja do Senhor, que os discípulos eles voltaram alegres, porque pessoas através do nome de Jesus foram curadas, coxos foram curados, paralíticos levantaram. Vejam que através do nome de Jesus, do poder do nome do Senhor Jesus, pessoas foram libertas. E eles voltaram todos felizes. A primeira obra missionária que eles estão realizando, e eles já voltam com resultados alegres, felizes, um contando para o outro. Olha, você viu aquele cego que viu, você viu aquele coxo que andou, você viu aquela pessoa que estava possessa foi liberta, o nome de Jesus libertou. E eles chegam para Jesus e com alegria, Jesus vai olhar para eles e fala assim: por que vocês estão alegres? Para essas coisas terrenas? Não vos alegreis porque essas coisas acontecem. Mas antes dessas alegrias, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus, ou está escrito nos céus. Então veja que Jesus está mostrando que a verdadeira alegria não está nas coisas desta vida ou desta terra, no mundo físico, visível ou o mundo espiritual, mas está em que o nosso nome está escrito no livro dos céus, no livro da vida. Porque todo aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida não terá direito à salvação, não terá direito à eternidade com Deus. Mas todo aquele que for achado escrito o seu nome no livro da vida terá direito à árvore da vida. Oh glória, aleluia. Então, igreja do Senhor Deus, se todas essas coisas, essas crises que hoje nós estamos enfrentando e os nossos antepassados enfrentaram, nos decepcionaram, nos decepcionam ou irão nos decepcionar, não baseie a sua alegria no seu carro, na sua casa, na sua roupa, no seu dinheiro, no governo, ou em X, ou A, ou B, no objeto. Não baseie as suas alegrias nessas coisas desta vida. Mas a verdadeira alegria é ter o seu nome, o nosso nome, escrito no livro dos céus. Um livro que será lido pelo Senhor Deus, oh glória. E Jesus, no versículo 21, está escrito assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Glória a Deus, graças a Deus. Que privilégio. O próprio Senhor Jesus, ele se alegrou, porque o nome daqueles discípulos estava escrito no livro dos céus. Ele traz essa revelação para eles.
E Jesus ele se alegra através do Espírito Santo também, porque os homens que são mais ricos, poderosos, os mais sábios e inteligentes, de QI mais altos, né? Os homens que dominam esta terra, estas coisas não foram reveladas para eles. Aprove ao Senhor Deus, foi da vontade do Senhor Deus revelar aos pequeninos, as pessoas que Jesus ali anunciou e, consequentemente, por benefício a nós todos, que hoje temos esse conhecimento. Então a palavra de Deus chegou até nós. Nós nos rendemos à palavra de Deus através do arrependimento, começamos a crer em Jesus pela fé de ouvir a palavra de Deus, e esta fé foi crescendo em nós a ponto de nos transformar e ir nos transformando a cada dia mais e mais, até chegarmos à estatura de varão perfeito, até chegarmos a ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso amado nas alturas, nos chamando. Deus escolheu você. Deus escolheu a tua família. Deus escolheu o teu lar. Deus escolheu a tua vida. Que privilégio. Você poderia ter os nomes lapidados em qualquer local aí, em uma estátua, em uma inauguração de alguma coisa, em uma pedra, em uma lápide, mas essas coisas iriam passar. Qualquer honra nesta vida iria passar e vai passar. Mas o seu nome está escrito nos céus aonde ninguém pode apagar. Somente o Senhor Deus tem o poder sobre esse livro e ele escreve o nome daqueles que o aceitam, seu filho, como único e suficiente salvador da sua vida. E você aceitou, recebeu Jesus. Que alegria, igreja. Que alegria, meu irmão, minha irmã. E Abacuque ele vai continuar dizendo que no versículo 19, o Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é minha força. Salmo de número 18. Glória a Deus. Que alegria, né, meus irmãos? Esta é a verdadeira alegria do cristão. É esta alegria que nós temos que carregar todo momento, mesmo no momento mais difícil. Salmo 18, versículo 1 e 2, escrito está: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus. Então veja que Deus é tudo. Deus é o lugar firme que nós podemos estar alicerçados. Deus é a nossa fortaleza que nos cerca e nenhum mal pode chegar até nós. Deus é aquele que nos liberta da opressão do inimigo. Deus é a fortaleza, é aquilo que nos assegura contra as astutas ciladas do inimigo. Deus é o nosso escudo quando o inimigo lança setas inflamadas. Ele é o nosso escudo. Deus é a nossa força, a nossa salvação. O Cristo é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. É nele que nós devemos nos refugiar, igreja. Abramos as nossas Bíblias, segunda carta aos Coríntios. Glória a Deus, graças a Deus. Gostaria que todos vocês acompanhassem. Segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 12. Seu capítulo de número 12, verso 5. Verso de número 5. Escrito está. Veja bem aí. De alguém assim me gloriarei eu, Paulo falando. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me a resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Versículo 10 para finalizar. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Veja, igreja, veja, meus irmãos. Paulo está aqui vendo uma dificuldade na sua vida, do espinho na carne, e ele vai orar a Deus diante daquela circunstância. E Deus não, naquele momento, ele vai responder, Deus não vai tirar o espinho da carne dele. Deus vai permitir que ele fique com o espinho na carne. E ele vai responder para Paulo que a graça de Deus basta na vida de Paulo. E Paulo vai reconhecer que quando ele está fraco, quando ele se sente limitado, quando ele se sente fragilizado, então o poder de Cristo, o amor de Cristo, transforma-se em força na sua vida, dá forças para ele. Então você, meu irmão, minha irmã, que se sente fraco nesta noite, neste dia, eu quero te dizer que a graça de Deus te basta. Você não precisa de mais nada, você só precisa da graça de Deus. A graça de Deus está sobre nós, igreja do Senhor Deus. Então, não temamos, não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar fragilizados, porque a graça de Deus está sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos nós. E Isaías capítulo 40, versículo de número 29, escrito está: dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Glória a Deus. Você está cansado? Ore ao Senhor Deus. Busque ao Senhor Deus. Se lance aos pés de Jesus. Ele vai te dar força. Você precisa caminhar um pouco mais. Ele vai multiplicar as suas forças. Ele vai multiplicar as suas forças. E vai dar vigor, esperteza, agilidade, vida para você. Porque Ele tem prazer em abençoar os seus. E para nós finalizarmos esta parte, Efésios capítulo 6, é um versículo ao qual todos nós sempre falamos. Versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é a fonte. Nós devemos buscar força em Deus. Abacuque, ele orou, ele não entendeu, ele ficou desesperado, mas quando ele entendeu que pela fé, Deus, através da resposta, orienta ele vai buscar a Deus pela fé e Deus vai, mesmo no momento de crise moral e espiritual, mesmo no momento de adversidade que seriam levados cativos, mesmo numa terra longínqua onde não poderiam ter os benefícios que eles teriam na terra de Jerusalém, eles agora vão se alegrar no Senhor Deus, eles vão ter forças para passar naquele momento e a graça de Deus vai dar força para nós passarmos este momento. Deus tem nos sustentado com a sua graça e nós devemos buscar na fonte que é Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos, igreja do Senhor Deus, buscar a face do Senhor Deus. Abacuque, ele não deixou de buscar a face de Deus. Ele buscou. Ele passou de uma vida duvidosa no poder de Deus, no trabalhar de Deus, a uma vida totalmente confiante e uma vida totalmente fiel a Deus, a ponto de que, mesmo que ele não tivesse nenhum benefício ao seu favor, fisicamente, de alimento, de providência, ele na sua vida, o que importava para ele era a alegria da salvação no Senhor Deus, porque Deus, enquanto aqui ele vivesse na terra, iria dar forças a ele. E isso é importante nós entendermos, igreja do Senhor. Porque quando nós olhamos que o justo tem que viver pela fé, nós estamos falando dos nossos dias de tantas crises, tantas dificuldades, e o que, ainda que foi tirado de nós a liberdade,
de cultuar presencialmente nos tempos agora, recentemente, ainda que foi nos tirada a liberdade de ir e vir, ainda que foi nos tirada a liberdade, sim, de fazer várias coisas, de nos comungar, de estarmos unidos, ainda que foi tirado a liberdade de muitas pessoas trabalharem, de terem o direito à saúde, de ter direito de conquistar, de comprar, de vender, ainda que foi tirado o momento que você poderia se reunir com a sua família, fazer uma festa, devido a uma crise mundial, ainda que o inimigo muitas das vezes tirou o momento que nós poderíamos estar unidos ali buscando a Deus, ainda que as leis que parece que ficaram distorcidas e se voltaram contra a igreja, contra a população, ainda que tudo pareça ruim e distorcido, nós devemos viver pela fé. A fé ninguém pode roubar de nós. A fé foi nos dada pelo Senhor Deus. É o dom gratuito de Deus. A graça. Isso não vem de nós, é de Deus. É Deus que nos deu esse presente. Romanos 1 e 17. Romanos 1 e 17. Eu gostaria que você, como nós sempre falamos, ficasse com a sua Bíblia aberta. Romanos 1 e 17, como nós lemos em Abacuque capítulo 2, que o justo iria ter que viver pela fé, Romanos 1 e 17 também vai nos mostrar, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Estamos vivendo num momento de grandes dificuldades, e a fé é algo que ninguém pode roubar de nós. Ainda que fisicamente as pessoas não têm mais a liberdade, e agora que está voltando dentro daquilo que eles querem, dentro daquilo que as leis humanas fazem, nós vamos ver que a fé é algo que está dentro de nós. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 11, escrito está: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então nós precisamos compreender que desde a queda de Adão, desde a queda do homem, do jardim do Éden, o homem passou a viver uma vida de culpa e o castigo do pecado, como Romanos 3 e 23, que escrito está que nós vamos ler aqui, Romanos 3 e 23, que o salário do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde a queda do homem, foram destituídos. Um castigo, viver longe de Deus. Porque fomos culpados. E o salário do pecado, agora sim, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vemos que nós, através de Cristo, Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então veja que quando o homem deixou, ele adquiriu culpa, ele adquiriu o castigo, a natureza do pecado passou a habitar no homem. Cristo, através do ato e todos os méritos ali na cruz e na sua ressurreição, nos salvou. Então ele salvou todo aquele que nele crê, que confessa ele como Senhor e Salvador da sua vida.
Então, o cristão ele foi salvo da culpa e do castigo do pecado. Por isso que em Romanos, capítulo 8, vai dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em Cristo, pela fé, nós somos já salvos pela culpa do pecado e o castigo do pecado também, que era a morte eterna sem Deus. E a salvação ela foi tão maravilhosa que hoje nós temos o privilégio que o cristão ele está sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. Porque o pecado passou, quando o homem caiu, ele passou a dominar. Mas através da morte e ressurreição de Cristo, ao qual pagou o preço, nós não somos mais escravos. Vamos ler Romanos 6, versículo 11 e o 14, escrito está: Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Então nós vamos ver que o ato salvífico de Cristo, ele não só nos livrou da culpa e do castigo do pecado, mas também nos livrou e nós estamos sendo salvos do hábito que nós tínhamos por natureza, pecar e do domínio do pecado. Era um senhor sobre as nossas vidas, mas Cristo nos justificou, Cristo nos libertou, Cristo nos deixou ir livre e agora o pecado não domina mais sobre nós. Agora nós temos liberdade para adorar a Deus. Agora nós temos liberdade pela fé para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos a cada dia nos empenharmos mais, buscarmos mais a face do Senhor Deus, para que o nome de Cristo seja anunciado em todos quanto assim ouvem e vão crer. A nossa vida agora não está mais debaixo do hábito e do domínio do pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, escrito está: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Então nós passamos a morrer para o mundo e passamos a viver para Deus. Agora, a nossa vida foi crucificada com Cristo quando Cristo morreu na cruz. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. E Cristo passou a viver em nós. E agora nós não vivemos mais a fazer a vontade das paixões e concupiscências dessa carne. E passamos a viver uma vida de fé em Cristo, o Filho de Deus, ao qual já provou pelo seu amor e se entregou por nós. E a salvação ela é tão maravilhosa, a alegria da salvação é tão maravilhosa, que nós ainda vamos na volta do Senhor, o cristão será salvo, meus irmãos, de todas essas fraquezas do corpo, que são resultado, sim, do pecado e da maldição de Deus sobre o mundo pecador. Então, nós precisamos entender que primeira coisa é a salvação, e depois as obras, sim. Depois as coisas materiais. E essa salvação não vem de nós, ela vem de Deus. Então, igreja do Senhor Deus, façamos como Abacuque. Tenhamos a fé em meio a esta crise que estamos vivendo em Deus, aguardando a salvação do Senhor a qualquer momento. Quero agradecer a todos que nos ouviram até esse presente momento e dizer para você que Cristo te ama, que Deus o abençoe, meu irmão, minha irmã, família do Senhor Deus. Saiba que Cristo já garantiu a nossa salvação. E a qualquer momento Ele vai livrar este corpo miserável dessas crises mundiais,
dessa crise terrena, física, saúde, financeira, e vai nos levar para a sua terra, para a nova cidade, a nova Jerusalém, onde lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais corrupção, não haverá mais brigas políticas, não haverá mais crises, porque lá o nosso governo será Cristo. Hoje ele já governa em nós, mas lá será um governo absoluto. A qualquer momento, este corpo enfraquecido, no abrir e fechar de olhos, será transformado num corpo glorioso, aonde estaremos para todo sempre com Cristo. Gostaria que você curvasse a sua fonte. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os filhos de Deus, e todos os filhos de Deus salvos em Cristo possam confirmar dizendo: Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Paz do Senhor.